Então, vamos lá? Continuando, então, nós encerramos a análise de admissibilidade, tá? Nós analisamos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos. E agora, nós vamos conversar um pouco sobre os efeitos dos recursos. Eu até peguei aqui uma folhinha, de forma muito simples, sem nenhuma tecnologia, né? Onde eu coloquei aqui como seriam os tópicos do que nós vamos conversar daqui pra frente, certo? Como se a gente estivesse no quadro. A gente coloca ali, né, os temas do que será tratado e depois a gente vai anotando e vai conversando e a gente vai exemplificando e vocês vão preenchendo, tá? Eu vou tirar uma foto e vou mandar essa parte aqui pra vocês, essa folhinha, que é o nosso roteiro do que nós vamos analisar hoje, né? Então, nós temos aqui efeito dos recursos. E aí, nós temos aqui, né, a inserção dos efeitos trazidos e que serão por nós estudados, certo? Então, nós temos aí o efeito suspensivo, impeditivo, devolutivo, enfim, nós vamos conversando. Eu vou mandar, eu vou tirar uma foto e vou mandar pra vocês, certo? Só vou deixar aqui como se fosse um roteiro, como se nós estivéssemos de fato na sala de aula, eu estaria colocando para vocês, eu estaria, né, escrevendo ali pra gente seguir esses tópicos, tudo bem? Então, vamos lá. Turma, efeitos dos recursos. Sabemos que, inevitavelmente, toda ação gera uma reação. Todo ato gera uma consequência. Estamos aqui, né, isolados em decorrência de algumas atitudes. Pois bem, na atividade recursal, isso se opera também. Toda ação provoca uma reação no processo. O processo também é assim. E o ato de recorrer, a propositura de um recurso, também provoca consequências no processo. Então, o ato recursal, o ato do reexame, gera consequências no processo. E são essas consequências decorrentes da atividade do recurso, do ato de recorrer, de manejar, de protocolar aquele recurso que nós vamos estudar, chamado efeitos dos recursos. Então, é essa atitude provocada pelo recurso que gera efeitos. Então, nós vamos, a partir de agora, conhecer quais são os efeitos, né, gerados dentro de um processo a partir da atividade recursal, em decorrência da atividade recursal. Tudo bem? Então, nós vamos conhecer quais são os efeitos que o recurso gera no processo. O que o ato de recorrer provoca no processo, na tutela jurisdicional, no percurso, no andamento, no deslinde, na finalização, enfim, nós vamos conhecer o que um recurso provoca nos autos. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro efeito aqui estudado, o primeiro aqui, que nós vamos conversar um pouquinho agora, é o efeito impeditivo. Efeito impeditivo. Turma, esse efeito, ele decorre do fato de que o ato de recorrer gera um obstáculo no processo, impede o curso do processo. O processo vinha andando, a parte recorre, recorrer significa recolocar em curso. Então, retoma, né, retorna, e a partir do momento que retorna, aquilo que seguiu o seu curso fica prejudicado. Pelo efeito impeditivo, nós temos que o recurso provoca a litispendência do processo. Vimos isso na primeira aula, quando conversávamos sobre conceito do recurso. Lá na primeira aula, nós vimos que o recurso é um meio de impugnação previsto em lei para no mesmo processo, o mesmo. Então, ali nós vimos que recurso não gera processo novo. Recurso mantém o processo existente. O recurso mantém a litispendência. O recurso impede o trânsito em julgado. Pelo efeito impeditivo, nós não temos o trânsito em julgado do conflito, do litígio, do processo, enquanto há pendência de recurso. Existindo recurso,
há um impedimento, e aí o efeito, do trânsito em julgado. O recurso, portanto, impede, por isso o nome, efeito impeditivo, impede o trânsito em julgado. O recurso faz com que aquele processo permaneça. Aquele processo se mantenha até a análise total, até a análise final do recurso. Tá bom? Então, o efeito impeditivo, quem quiser anotar, quem quiser registrar, o efeito impeditivo, né, decorre do fato de que, enquanto estiver pendente a análise recursal, enquanto há pendência de recurso, nós temos aí o impedimento do trânsito em julgado. Tá? Enquanto pendente o reexame, o recurso, aquele processo, naquela parte que foi objeto do recurso, não transita em julgado. Então, nós temos o impedimento do trânsito em julgado. Tudo bem? Adiante, nós temos aqui o efeito substitutivo. Efeito substitutivo. Bem fácil, bem simples. O efeito substitutivo, ele define que a análise do recurso substitui a decisão reexaminada. Simples. A doutrina elenca, classifica por cuidado, por zelo, porque é uma coisa meio óbvia. Se eu tenho uma decisão e eu submeto a apreciação dela à reanálise, a decisão da reanálise substitui a anterior. Então, a decisão posterior substitui a decisão anterior. Tá? Nem que for para manter, ou ajustes, ou pequenos detalhes, mantém, né? Mantém a decisão. Só que a decisão do recurso substitui a decisão anterior. Ok? Bem simples. E ainda assim, continuando, nós temos aqui o efeito suspensivo do recurso, né? Então, nós estamos aqui no 3. Efeito suspensivo. Tá? Efeito suspensivo. Olha, turma, aqui nós temos que entender algo muito peculiar do recurso no processo civil brasileiro. O que acontece pelo efeito suspensivo é que o efeito suspensivo suspende a eficácia da decisão recorrida. Vou repetir. O efeito suspensivo suspende a eficácia da decisão recorrida. Portanto, enquanto aquela decisão não for reanalisada, reexaminada, ela não surte efeitos. Porque o efeito suspensivo, repito, suspende a eficácia da decisão recorrida. Então, aquela decisão que foi proferida, pendente de recurso, ela não consegue ter eficácia. Ela não produz efeitos no mundo real. Enquanto ela está pendente de análise no mundo jurídico, enquanto ela está pendente de reexame, aquela decisão não surte efeitos. Ela aguarda a sua eficácia para a decisão do recurso. Então, a decisão do juiz de primeiro grau, que manda entregar a criança para a mãe, ou que manda entregar a criança para o pai, enfim, uma guarda, né? Aquela decisão, enquanto ela está pendente de recurso, ela não surte efeitos. O efeito suspensivo, ele faz com que aquela decisão não consiga produzir eficácia no mundo real. Há necessidade de se aguardar a análise do recurso para, após a análise do recurso, aquela decisão, se confirmada, se reformada, aí sim ela consegue produzir eficácia. O efeito suspensivo suspende a eficácia
da decisão recorrida. De novo, suspende a eficácia da decisão recorrida. E por que essa insistência, já que está gravado, pode voltar várias vezes? Porque eu não disse que o efeito suspensivo suspende o processo. Suspensão do processo é outra coisa. Suspensão do processo é outro instituto, não é análise do recurso, não é suspensão aqui da atividade recursal. Aqui nós estamos analisando que o efeito suspensivo, ele opera na medida em que ele suspende a eficácia da decisão proferida, que agora foi objeto de ataque por meio do recurso. Então, aquela decisão não tem efeito. Aquela decisão não precisa ser concretizada no dia seguinte, porque houve a interposição de um recurso. Comecinho dessa explicação, o que nós falamos? Para toda ação existe uma reação. Todo ato provoca uma consequência. Se eu recorro e obtenho o efeito suspensivo no meu recurso, eu consigo fazer com que aquela decisão não tenha obrigatoriedade no dia seguinte. Eu consigo interromper, né? Eu consigo suspender, o nome já diz, a eficácia da decisão. Que no dia seguinte não precisa ser cumprida. Porque aquela decisão, objeto do recurso, aquela decisão que foi atacada, ela fica suspensa até o reexame. Após o reexame, vem a decisão, que substitui ou não, vem o efeito substitutivo, olha, né, o entrosamento aí. Vem o efeito substitutivo, ou substitui, ou mantém, e depois da análise recursal é que aquela decisão começa a surtir efeitos. Enquanto estiver pendente de recurso, ela não tem eficácia. Então, para colocar no caderno, para anotar e para não esquecer, o efeito suspensivo suspende a eficácia da decisão recorrida, que não se confunde com a suspensão do processo. É somente da decisão que foi objeto de ataque, que foi objeto do recurso, e que enquanto esse recurso não for reexaminado, não for apreciado, ela não consegue produzir efeitos. Tudo bem? Já continuamos.